Olá pessoal, aqui falando André Sugai, e no vídeo de hoje eu estou apresentando para vocês nossa primeira action comercial. Eu falei para vocês dela nos últimos vídeos, mas hoje ela já está aqui pronta para vocês comprarem e ajudarem o canal. Essa action aqui ela transforma a imagem de vocês em desenho. Estou mostrando aqui para vocês essa imagem onde eu já apliquei a action. Vou mostrar a imagem original aqui para vocês. Essa aqui é a imagem original e essa aqui depois da action aplicada. Vou aproximar aqui para vocês verem. O traço fica parecendo muito com uma arte feita a lápis. E esse efeito ele é todo aplicado dentro desse folder aqui. Então é um efeito que não é destrutivo. A sua imagem original permanece intacta aqui dentro do Photoshop. E aí, quando vocês aplicarem essa action, vocês vão encontrar esse folder com 3 outros folders aqui dentro. O primeiro folder é o efeito é o folder do efeito, que contém o efeito de desenho. E esse folder aqui contém todos os efeitos que a gente aplicou. Então, se no final aqui a gente quiser alterar a textura que foi aplicada, para modificar esse resultado final, é só a gente clicar 2 vezes em cima do Smart Filter. Vou clicar aqui de novo. A hora que eu clicar, o Photoshop já abre para mim o Smart Filter responsável pela textura. E aí eu posso alterar os valores aqui para fazer as modificações que eu quero. Eu clico em OK. Ele vai atualizar a textura que foi aplicada no efeito final. E assim que ele terminar de atualizar essa textura, o efeito já é aplicado no resultado final ali do efeito que a gente aplicou em cima da imagem. É uma action super simples de ser usada. Você pode utilizar ela no Photoshop em português. Como vocês estão vendo aqui, eu estou utilizando o Photoshop em português. Eu tomei esse cuidado na hora de fazer a criação da action, porque eu via que muita gente utiliza o Photoshop em português. Então essa action aqui, além da versão em inglês, ela vem com uma versão para você usar no Photoshop em português. E essa action funciona do Photoshop CS6 em diante. Então se você tiver um Photoshop atual, se você estiver usando a versão 2019, 2014 ou 2012, não interessa, você consegue utilizar essa action sem nenhum problema. E aí você pode utilizar ela tanto no Photoshop em inglês como no Photoshop em português. Então não tem nenhum problema, se você comprar essa action aqui, ela vai funcionar super bem no seu Photoshop. Então aqui ó, eu alterei a textura. E ele já fez o preview aqui para mim e já me mostrou o resultado final. Vou afastar aqui, vou mostrar uma outra imagem onde eu apliquei esse efeito. E se vocês olharem bem de perto, essas imagens estão em alta resolução. E se vocês comprarem essa action, vocês também levam essas 2 imagens em alta resolução para vocês brincarem aí, testarem a action. E eu vou mostrar para vocês como aplicar essa action em cima da fotografia de vocês. Mas antes vou mostrar aqui umas outras coisas bem interessantes. Aqui dentro do folder que a action cria, a gente ainda tem outros 2 folders que eles, por padrão, eles ficam desabilitados, mas eu posso habilitar. E aí eu apliquei um efeito sépia em cima do efeito final. Eu posso abrir esse folder aqui, ele tem uma Adjustment Layer. Eu posso clicar em cima dela, posso alterar a cor se eu quiser, e escolher uma outra cor para estilizar o meu efeito final. E aí eu tenho um outro folder aqui também. Esse folder aqui é um folder de ajuste, caso a gente queira dar uma intensificada no efeito. Você pode ver que antes de eu habilitar, fica um pouco mais claro, e depois que eu habilito, ele fica um pouco mais escuro. Então se você quiser intensificar o efeito, é só clicar aqui e habilitar a visibilidade. Outra coisa também, eu posso clicar aqui em cima do ícone da Adjustment Layer e eu posso alterar os valores que foram aplicados. Então se eu quiser deixar um pouco mais escuro ainda, o efeito eu posso ir arrastando aqui para o lado do slider responsável pelos tons escuros. Ou eu posso diminuir o efeito aqui, ó, arrastando para o lado. Como eu disse, o efeito final é customizável e é muito simples de você trabalhar em cima. Aqui eu vou mostrar para vocês agora como a gente instala essa action, como a gente aplica. Então eu vou selecionar tudo aqui e vou deletar. Estou aqui com a imagem original.
Só lembrando novamente que essas imagens estão dentro do folder, então se vocês comprarem essa action, vocês já levam essas duas imagens e levam também alguns outros itens aí que eu coloquei dentro do folder e eu vou mostrar para vocês mais adiante no vídeo. Bom, aqui eu estou com a imagem aberta no Photoshop em português, Photoshop CS6 em português, e eu vou instalar a action aqui para mostrar para vocês como funciona. A primeira coisa que a gente vai fazer é acessar aqui o painel de ações. Se você não encontrar esse ícone aqui na barra direita do Photoshop, é só entrar aqui em janela e depois clicar na opção ações. Entrei aqui em ações, agora eu vou instalar a minha action aí, ou a minha ação em português, né? Então a gente clica nessa pequena seta aqui no canto superior direito do painel de ações, e aí a gente entra aqui nessa opção chamada carregar ações. Na hora que eu fizer isso aqui, o Photoshop vai abrir essa janela. E aí lá dentro do folder, vocês vão encontrar aqui um folder chamado Action. E aí a gente escolhe o folder chamado Action para a versão do Photoshop em português. Afinal de contas, eu estou utilizando o Photoshop em português. Então eu vou clicar aqui no arquivo .atn, clico em Open. A Action já foi instalada aqui para mim. Se ela vier fechadinha assim, ó, é só clicar nessa pequena seta aqui do lado para abrir. E aí a gente clica nessa primeira opção aqui, que é o efeito desenho. E aí a gente clica no botão de executar seleção aqui no rodapé do painel de ações. E aí é só aguardar que a action rode. Ela vai chegar nesse momento aqui, ela vai parar. E aqui é uma coisa muito legal. Se você estiver utilizando um outro tipo de imagem, talvez esse valor aqui não seja o mesmo que eu utilizei nessa imagem aqui. Então por isso eu deixei essa parte aqui para vocês mesmos conseguirem customizar o efeito que é aplicado pelo desfoque gaussiano. Então o ideal é que a sua imagem fique parecida com essa aqui que vocês estão vendo na tela. Eu vou até diminuir um pouquinho a aplicação, mas o ideal é que você veja a imagem, não veja totalmente, mas você veja os contornos e consiga identificar o que tem dentro da sua imagem. Mas o ideal é que fique por aqui mesmo, mas não fique nada parecido com, por exemplo, isso aqui. Se a sua imagem ficar assim, o valor está errado. Ou se a sua imagem ficar assim, também está muito errado. Então, procurem movimentar esse slider e deixem a imagem de vocês bem suave, mas onde vocês consigam ver os contornos e os detalhes da imagem. E depois é só clicar em OK. E aí, a hora que você fizer isso, a action continua rodando e ela para nessa parte aqui. E aí eu deixei uma mensagem para vocês dizendo que agora a gente vai aplicar a ferramenta pincel. E uma parte bem importante é que vocês devem definir a porcentagem de opacidade do pincel entre 3% e 5%. Esses valores aqui são os ideais para vocês aplicarem em cima da imagem para recriar esse efeito de desenho mais adiante. Então a gente clica aqui no botão de parar. O Photoshop já está com a ferramenta pincel selecionada. Aqui em cima eu já estou com o meu pincel com um valor de 5%, mas se o de vocês não tiver, definam esse valor de 5% ou 3%, aí vocês decidem se vocês querem um efeito um pouquinho mais leve ou um pouquinho mais destacado. E aí é só dar alguns cliques em cima da imagem de vocês para ir revelando a imagem final. Mas aí eu ainda estou fazendo uma parte do efeito, a gente ainda vai continuar rodando a action. Nessa parte aqui já fica bem legal, já fica um efeito bem interessante, mas a gente ainda tem que aplicar algumas texturas para deixar um pouco mais realista. Eu fiz isso aqui, para mim aqui já está bom, e aí eu clico aqui no botão de executar seleção para a action continuar rodando. É a mesma action, ela vai continuar rodando, agora ela entrou na galeria de filtros, vai adicionar uma textura aqui em cima, para dar aquela sensação de que foi feito a lápis mesmo, que a pessoa passou um lápis ali e foi criando as tonalidades e os traços. Então, vocês vão ver que quando terminar de aplicar esse filtro aqui, a action vai aplicar mais algumas coisinhas e vai finalizar, vai mostrar uma mensagem de agradecimento no final. E, como vocês estão vendo, é uma action bem simples de ser utilizada, mas que ela requer aí um pouquinho de cuidado, que você tenha aí, que você consiga dar um
um retoque aí, deixe com a cara que você quiser dentro do Photoshop. Não é uma action que automatiza do começo ao fim o processo, e isso eu acho bem legal porque faz com que cada trabalho fique com uma cara diferente no final. Então aqui ele terminou, ele dá esse recado aqui, e aí é só a gente clicar aqui em parar e aí o efeito está finalizado. A gente pode aproximar aqui, a gente vai ver que a imagem já parece totalmente com o desenho feito a lápis. E isso aqui a gente não demorou nem um minuto para fazer. É muito rápido, fica muito legal. E como eu disse para vocês, eu vou mostrar agora o folder onde vem essa action aqui, essa imagem aqui também. Eu fiz usando a action, vou mostrar aqui para vocês a imagem original. Essa é a imagem original. E aqui depois que eu apliquei a action. Como eu disse, parece que foi desenhado mesmo. E aqui você tem a imagem original, que é uma fotografia como outra qualquer, né? E aí eu vou mostrar para vocês o folder onde a action vem. Esse aqui é o folder. E aí aqui dentro vocês vão encontrar uma pasta, que é a pasta onde estão as actions. Então se você clicar aqui, vocês vão encontrar duas pastas. Uma pasta para action em versão para o Photoshop em inglês e outra pasta com uma versão para o Photoshop em português. Dentro de cada pasta, se vocês entrarem, vocês vão encontrar a action, que é o arquivo .atn, e vão encontrar também um PDF, onde eu coloquei aqui todas as instruções que eu estou passando nesse vídeo, mas eu coloquei de forma escrita, caso vocês precisem consultar aí, estejam offline. Então fica bem mais fácil de olhar. Todos os passos aqui, está o resultado final. Isso também está dentro da outra pastinha, como vocês podem ver. E aí, aqui a gente ainda tem alguns outros folders que eu fiz questão de incluir aqui para que vocês ganhem alguns brindes aí quando vocês comprarem essa action. Tem aqui as duas fotografias em alta resolução para vocês usarem, que são as fotos que eu usei aqui durante o vídeo. Tem essa pasta aqui de frames, então eu vou abrir os dois frames aqui para vocês verem. Esses frames nada mais são do que mockups. Então se você quiser fazer uma surpresa para alguém, fazer uma versão dessa imagem aqui em desenho e quiser presentear essa pessoa ou fazer uma brincadeira, é bem legal porque você consegue inserir. Você acabou de fazer lá o seu desenho, aí você consegue inserir nesse frame aqui e depois mandar para a pessoa. E esse frame é bem interessante porque ele é um arquivo PSD editável. Eu vou mostrar para vocês aqui. Esse aqui é o primeiro, né, na horizontal, e esse é o na vertical. Para você inserir uma imagem ali é muito fácil. Eu vou fazer aqui com vocês para vocês verem, do começo ao fim. Essa aqui é a imagem com efeito. Se eu quiser inserir lá, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu pressiono Ctrl Shift Alt E, que é um atalho de teclado que vai pegar todos esses elementos aqui e vai mesclar em uma layer só. Fiz isso aqui, eu pressiono Ctrl A para selecionar todo o documento, pressiono Ctrl C para copiar, volto lá no meu frame, e aqui no arquivo do frame, vocês vão ver que existe uma layer chamada Smart Object. Essa layer aqui a gente clica duas vezes nela, clica em OK, e aqui dentro a gente pode inserir o que a gente quiser. Eu vou deletar aqui a layer, vou inserir aqui, pressionei Ctrl V para inserir o desenho que eu acabei de fazer, pressiono Ctrl T para abrir a caixa de transformação, vou pressionar Ctrl 0 só para ver o tamanho dessa caixa de transformação. Como vocês podem ver, o resultado final está bem grande. E aí eu vou deixar o Shift pressionado, vou clicar e arrastar aqui, ó, só para redimensionar e jogar minha imagem lá dentro. Vou pressionar o Ctrl mais aqui para aproximar de novo. Deixar o Shift de novo pressionado, vou jogar aqui, ó, vou deixar um pouquinho assim porque a outra estava bem lá no cantinho. E aí eu dou Enter para finalizar essa transformação aqui, eu quero que fique desse jeito. E aí agora é só eu fechar esse documento. Vou fechar aqui, ó, clicando na setinha. Na hora que eu fizer isso, é só eu clicar aqui em salvar. E aí o Photoshop atualiza o arquivo aqui do frame e a minha imagem já está aqui inserida de forma bem realista. O mesmo funciona com esse outro arquivo PSD, esse outro aqui, ó. Ele também tem a layer Smart Object. Clicou dentro dessa layer, você insere a sua imagem, fecha, salva e ela já aparece aqui dessa maneira. Outras coisas que vale destacar aqui dentro desse arquivo PSD
é que você tem um folder aqui chamado Frame. Esse folder aqui ele é responsável por todos os efeitos que vocês estão vendo aqui, desde a cor do frame. Você tem uns efeitos aqui de profundidade, de sombra. Então, se você clicar aqui dentro, você vai encontrar todas essas pastinhas. Ó. Eu tirei a profundidade, o frame ficou um pouquinho mais retinho. Ó. Se eu aplicar de novo, ó, vocês vão ver que agora ele tem uma profundidade. Eu posso tirar esse aqui, ó, esse efeito, e ele tira o efeito de luminosidade do frame. Ó, aqui vocês podem notar aqui nas bordas, principalmente, se eu tirar, ele fica meio opaco. E com efeito, ele fica parecendo que tem uma luz batendo aqui. E você tem todos os outros folders de sombra interna, borda branca, sombras. Você tem o fundo também, que você pode alterar a cor do fundo. Então é um frame bem legal para vocês utilizarem. E ele está dentro desse pacote aí. Comprando a Action, vocês já ganham esses 2 frames para vocês apresentarem os trabalhos de vocês. Eu vou continuar mostrando aqui. Outra coisa também que eu fiz questão de incluir eram alguns mockups. Então, clicando aqui dentro desse folder, vocês vão encontrar 2 mockups. Eu vou abrir eles agora aqui para vocês darem uma olhada. E esses mockups são muito legais. Eu inseri aqui a imagem que a gente acabou de fazer. Do outro lado tem uma outra imagem. E aqui a caneca também. Vocês conseguem inserir outra imagem que vocês queiram. Isso tudo funciona com Smart Objects da mesma maneira que eu fiz no arquivo anterior. Então, se você quiser trocar a imagem daqui, é só clicar 2 vezes, clica em OK, insere a imagem que você quer aqui. Você pode deletar essa layer, inserir a imagem que você quer aqui, você fecha esse arquivo, salva, e ela já aparece aplicada aqui. O mesmo vale para a imagem que você coloca do lado direito e a imagem que você coloca do lado esquerdo. Outras coisas legais desse mockup é que, por exemplo, você consegue controlar praticamente tudo. Se eu quiser retirar essa caneca, eu não quero a caneca, eu clico aqui, tiro a visibilidade do Smart Object e já não tem caneca. Se eu quiser tirar esse lápis daqui, eu clico, já removo o lápis. Outra coisa que eu posso fazer é mudar os fundos também. Então eu tenho 3 tipos de background aqui. Esse aqui é o primeiro, esse aqui é o segundo. E você tem o terceiro, que é um background limpo, é uma cor sólida aí. Como eu disse, também é muito simples de ser alterado. Você só precisa mexer nessas 3 layers aqui e nessas outras aqui você só ativa a visibilidade ou desativa. Se você quiser mover o objeto de posição, é lógico que você pode, mas basicamente são modificações bem simples que você faz em cima desse mockup. Não tem nenhum problema, é uma coisa para ser feita de maneira bem rápida e bem prática mesmo. Eu vou fechar esse mockup aqui e a gente tem esse outro mockup. Ele é um mockup bem legal também, onde você tem esse efeito aqui, onde você consegue colocar a imagem como se fosse num caderno de desenhos. Também funciona dessa mesma maneira. Você clicou aqui em cima do Smart Object, é só inserir a imagem de vocês aqui, fechar o documento, salvar e ela já aparece aqui dessa maneira. Então, vou continuar mostrando aqui o folder, porque vem mais coisas ainda. Eu coloquei um último folder aqui com texturas de papel. E aí a gente tem aqui 12 texturas de papel em alta resolução para vocês utilizarem. Se vocês quiserem aplicar essa textura em cima do trabalho final de vocês, fica bem legal. Então dá para colocar um efeito em cima do outro. Então você consegue deixar o trabalho de vocês com uma cara bem realista. Principalmente se vocês utilizarem esse tipo de textura por cima. E resumindo, é isso aí, pessoal. Essa action aqui eu coloquei à venda no Hotmart. Pelo menos inicialmente ela vai ficar à venda no Hotmart. Mais para frente eu penso em criar uma plataforma para fazer a venda direta para vocês. Então por enquanto vai ficar no Hotmart. E com as taxas do Hotmart, essa action aí vai ficar por R$13. É um preço relativamente baixo. Eu vou lançar outras actions também, então o preço vai ser sempre esse de R$13 no Hotmart. Mas se vocês quiserem pagar um pouquinho mais barato, eu criei uma campanha no Apoia-se. E se você quiser se tornar um apoiador do nosso canal, do trabalho aqui do Tutoriais Photoshop, se você quiser ajudar o canal a crescer cada vez mais e trazer coisas mais legais aqui para dentro, eu sugiro que você clique no link aí do Apoia-se, dê uma olhada lá. A gente tem 3 categorias de apoiadores
E a segunda categoria, que é a categoria prata ou a categoria ouro, elas dão direito a vocês ganharem essa action gratuitamente. Inicialmente eu estou fazendo uma action por mês, mas caso a gente alcance as metas que estão lá no Apoia-se, eu vou aumentar o volume de actions que eu vou disponibilizar aqui, que são as actions criadas especialmente para vocês. E essas actions, todas essas actions vocês vão ganhar gratuitamente caso vocês sejam apoiadores prata ou ouro. O apoiador prata ele paga R$10 por mês, então você economizaria aí R$3 aí na compra dessa action. E caso a gente alcance as metas que estão lá, vocês podem chegar a ganhar 2, 3 actions por mês, além de outros benefícios muito legais que eu coloquei lá no Apoia-se. Então entra lá para dar uma conferida. Se a gente for alcançando as metas que estão lá, o canal vai crescer muito e vai oferecer muitas coisas legais para os apoiadores. A primeira categoria de apoiadores, que eu não falei antes, que é a categoria bronze, contribui com R$5. E aí vocês ganham um nome no hall de apoiadores do site, tanto lá no site do Tutoriais Photoshop, quanto aqui na comunidade do nosso canal. E todos os outros apoiadores, a partir do prata, também ganham um nome no hall, além desses benefícios e alguns outros benefícios bem legais lá. Mas entrem no link do Apoia-se para dar uma olhadinha, confiram lá, digam o que vocês acham, voltem aqui no vídeo e falem se vocês acharam que as metas estão legais, os brindes e as recompensas estão bacanas. E se tiver alguma coisa a mais que vocês queiram, deixem aí nos comentários, digam o que vocês acharam, se vocês gostaram ou se não gostaram. Se vocês gostaram, por favor, deixa aquele joinha, compartilhe com os amigos. Se você comprar Action também, diz aí embaixo tipo, como que você utilizou, em que imagem você usou, deixa o link aí pra gente ver a imagem final como ficou. E é isso aí, se você gostar dessa action, gostou do trabalho, por favor, ajuda o canal comprando. E se você puder se tornar um apoiador, eu agradeço desde já. A gente tem umas metas muito legais e a gente precisa de todo o apoio que a gente puder. Muito obrigado, galera. Até a próxima. E é aquilo lá, se você ainda não está inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho para se inscrever. Agora a gente tem vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta aqui no canal. Então não se esqueçam, amanhã tem um novo vídeo. E é um vídeo de download, aí um vídeo de download gratuito. Mas agora, a partir desse mês, a gente vai ter vídeo toda terça, quarta, quinta e sexta aqui no canal. Então não deixe de acompanhar. Muito obrigado e até a próxima, galera.